ou finge que não vê. Afinal, qual é a sua raça? Humana ou desumana? Olá, aqui é a Natasha para mais um programa Amigo Bicho. Eu não vou sossegar enquanto eu não realizar o meu sonho de ver um cidadão brasileiro ir para a cadeia por crueldade contra animais. Nós que somos protetores recebemos notícias do mundo inteiro e ainda bem que em vários países as leis que protegem os animais são levadas a sério. Infelizmente no Brasil ainda não, mas é para isso que a gente luta. Muita gente não sabe o que são maus tratos, quais as leis que protegem os animais e é sobre isso a matéria de hoje. Nós vamos conversar com a advogada Sandra Arroio, que defende um monte os animais e ela faz parte do MGDA, Movimento Gaúcho de Defesa Animal. Então, com vocês, uma matéria bem interessante. Sandra, no teu entender, o que são maus tratos com animais? Natasha, para mim, maus tratos é uma coisa extremamente ampla. E eu acho que isso para nós é muito bom, porque a gente acaba podendo abarcar certas coisas em que pese não está na lei, a gente sempre tem que usar analogia e se valer de outros expedientes que não só a lei. Para mim, abandono é maus tratos. E não é só abandono físico, não é botar o cachorrinho, o gatinho, a vaca, a galinha, o periquito, o papagaio na rua. Para mim, o abandono já está caracterizado no momento que tu não dá água, que tu não dá um abrigo, que tu não dá uma condição digna de subsistência para o animal. Isso, para mim, já está enquadrado em abandono, porque é um abandono até psicológico, não tem problema. A falta de carinho, para mim, gera maus tratos, né? Isso é uma posição muito particular. Por isso que eu acho que ele é muito amplo. Na lei está diversificado, maus tratos, abandono, mutilar, ferir. Para mim, tudo é maus tratos. E eu acho que as pessoas vão ter que começar a se conscientizar dessa amplitude e que elas podem sim ser alcançadas por uma lei que existe e que elas vão ter que cumprir, querendo ou não. Porque tem aquela frase que nós sempre usamos muito na SOAMA, na época que eu era da SOAMA também, que você não é obrigado a gostar de um animal, mas você é obrigado a respeitar. E isso as pessoas, por bem ou por mal, vão ter que entender. Eu participei de um curso de direitos dos animais em Porto Alegre, que foi um curso maravilhoso, onde eu aprendi uma coisa, que perante a lei, os animais são considerados como crianças e como idosos, que eles são sujeitos de direito, ou seja, como eles não podem se defender, as pessoas têm que defendê-los. E aprendi também que uma pessoa que não denuncia maus tratos pode ser enquadrada na lei como conivente, ou seja, como ela está fazendo parte no momento que ela finge que não é com ela, não é assim? É exatamente isso, Natasha, só que eu gostaria que a gente evoluísse. Eu gostaria que a gente não tivesse no pode ser enquadrada. O meu sonho é que a gente chegue ao deve ser enquadrada como conivente. Eu acho que a gente tem que tirar essa possibilidade da pessoa se omitir e talvez acontecer alguma coisa com ela. O meu sonho é que a gente chegue no ponto de que a pessoa que é conivente, sendo por omissão, seja tão culpada quanto o sujeito que pratica o maltrato. Na lei brasileira, diz que é multa e cadeia em caso de morte do animal e tal. Nesses teus anos de defesa animal, tu já viu alguém ir preso? Não, eu estou partilhando do teu sonho também. Eu também espero muito que isso aconteça. E não é, eu queria deixar muito claro assim, não é por uma questão de maldade, é por uma questão de conscientização. A gente só vai começar a conscientizar as pessoas quando as leis forem efetivamente aplicadas e não hipoteticamente aplicadas, que é o caso que a gente vê no nosso dia a dia. A gente vê barbaridades, a gente vê verdadeiras atrocidades. Quem já me ouviu falar em algumas outras situações sabe que eu tenho vergonha de ser humana, que eu tenho um certo perrengue com Deus, porque se ele fosse tão bom, ele não tinha me feito humana, porque eu não posso pertencer à mesma classe que essas pessoas, eu não posso ser igual a essas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que sair do hipotético. Talvez ele vá ser multado. Não, ele vai ser multado, ele vai ser condenado. Só que eu acho que a gente está um pouco longe disso. E uma coisa que nós notamos, protetores, é que assim, se naquela cidade o delegado ou o promotor não gosta de animais, ele não faz cumprir a lei. Por que se vê isso? A desculpa é sempre assim, a gente não dá conta nem dos problemas com os humanos, né? Mas é uma desculpa. O que a pessoa pode fazer? Assim, eu vi um caso de maus tratos. O que ela deve fazer para denunciar? Ela
Num primeiro momento, ela pode ir na delegacia, que é obrigada a registrar queixa sobre esse crime, porque isso está previsto como crime na lei ambiental. Ela tem que registrar, ela pode registrar, ela deve registrar uma queixa. E a partir daí, o delegado tem a obrigação de instaurar um inquérito e, se comprovado o crime de maus tratos, encaminhar ao Ministério Público, que deve fazer todo o trâmite judicial. Então, na verdade, quando as pessoas não se valem desse expediente delas irem tomar a iniciativa de fazerem a queixa, até porque muitas vezes a gente sabe, tem medo de represárias, é um vizinho, alguma coisa. Acontece muito denúncia para ONG. Então, a gente se vale do expediente da notícia crime. O que é? A gente suplanta essa necessidade da queixa, do boletim de ocorrência, e nós fazemos por escrito uma ocorrência, uma denúncia, né? A verdade é essa, é uma notícia crime. A gente está noticiando o crime ao promotor, que aí ele deve, então, instaurar o inquérito e averiguar se essas notícias que constam nesse papel são verdadeiras ou não. Se constarem de ser verdadeiras, eles têm que instaurar o inquérito e processar e dar todo o trâmite e todo o encaminhamento legal para o processo. E mesmo a gente desanimada, que as pessoas não vão para a cadeia, que às vezes o promotor não dá bola, cabe a gente lutar para que isso mude. As pessoas não podem ter medo de denunciar. As denúncias podem ser anônimas, as pessoas não sabem disso. A gente se sente tão melhor ser humano, tão melhor cidadão quando a gente faz alguma coisa. E a notícia crime é interessante. Qualquer pessoa pode se dirigir ao Ministério Público, pedir, então, para registrar uma notícia crime, pode levar de casa uma carta de próprio cunho, né? Contando, então, o que aconteceu. De preferência, se puder levar fotos valem mais do que 1000 palavras, é uma prova maravilhosa. E ela pode também pedir para pessoas testemunhas, pode botar 1 ou 2 pessoas que queiram ajudar aquele animalzinho, colocar o nome e tal, telefone, e encaminhar isso, e ficar em cima, pegar um telefone e ficar cobrando. Graças a Deus, aqui em Caxias as coisas estão andando, né? Todas as notícias crimes estão sendo averiguadas e as pessoas estão pagando multa, estão sendo condenadas sim. E mesmo que ela não vá pra cadeia, ela ser condenada já vai atrapalhar um monte a vida dela. E a denúncia pode ser anônima. Agora, se um animal estiver sofrendo risco de vida imediato, tem que ligar pro 190 sim. E uma coisa que eu ensino, como a lei federal diz que os animais são tutelados do Estado, que a gente sempre frisa isso, se a pessoa no 190 se negar a atender esse caso, peçam o nome dessa pessoa e também vão ao Ministério Público para denunciar essa pessoa por omissão, porque ela é do poder público, então ela está sendo mais omissa ainda. Então não tem desculpa para não denunciar, né? E até a gente estava conversando, aqui em Caxias as coisas estão andando, as pessoas estão sendo punidas, mas, por exemplo, tem cidades que é frustrante. São Borja é um caso, conta um pouquinho pra gente. Na verdade, São Borja, o MGDA, a ONG que eu tô mais ligada agora, entrou com uma... Não foi nem denúncia crime, notícia crime, porque já não